Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 25 de julho, terça-feira, da 16ª Semana do Tempo Comum, e hoje a igreja está em festa, nós celebramos São Tiago Apóstolo. Então, neste dia, peçamos a intercessão deste apóstolo para cada um de nós, para sermos audaciosos e não termos medo de anunciar o Evangelho. E hoje também rezemos de modo particular pelo nosso Padre Tiago, dia do seu nomástico, então carrega esse nome, né, São Tiago. Deste santo, rezemos pelo sacerdote da nossa comunidade, todos os Tiagos que nós conhecemos, peçamos neste dia a intercessão para cada um deles. A primeira leitura de hoje é retirada da segunda carta aos Coríntios. Trazemos, porém, este tesouro em vaso de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados. Postos em extrema dificuldade, mas não vencidos, pelos impasses, perseguidos, mas não abandonados, prostrados por terra, mas não aniquilados. Incessantemente, por toda parte, trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja também manifestada em nosso corpo. Com efeito, nós, embora vivamos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa carne mortal. Assim, a morte trabalha em nós, a vida, porém, em vós. Por conseguinte, tendo o mesmo espírito de fé, a respeito do qual está escrito: acreditei, por isto falei. Cremos também nós e por isto falamos, pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus ressuscitará também a nós com Jesus e nos colocará ao lado dele, juntamente convosco. E tudo isto se realiza em vosso favor, para que a graça, multiplicando-se entre muitos, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Então, uma bela leitura de hoje, né, de São Paulo, ali na segunda carta aos Coríntios. E é tão bonito porque ele começa dizendo: trazemos, porém, este tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. E eu faço uma leitura que este tesouro que nós trazemos é o próprio Cristo, e o vaso de argila frágil, somos cada um de nós. Nós somos esse vaso frágil, mas que portamos um grande tesouro que é o próprio Cristo. A cada vez que nós recebemos na Eucaristia, e o próprio Cristo é esse que nos dará força, nos dará coragem, que nos dá todo dia de recomeçarmos. Ainda que durante o nosso dia, nossa semana, há situações e tribulações, e diz a palavra, né? Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados. Postos em extrema dificuldade, mas não vencidos. Ou seja, ainda que tenha as dificuldades, as tribulações, se nós confiamos na graça de Deus, nós não somos vencidos. Nós não somos esmagados, ainda que o coração está atribulado. E tem um salmo que diz, né? Do coração atribulado o Senhor está perto. Quanto mais atribulado nós estamos, mais o Senhor permanece conosco, nos dando a graça da força, nos dando a graça de dizer: vamos lá, filho e filha, eu estou contigo, vamos recomeçar. E a leitura de hoje ela é um consolo para nós, porque vai dizer: perseguidos, mas não estamos abandonados. Estamos prostrados por terra, mas não somos aniquilados. Então, olha o Senhor que vai dizer: ainda que tudo isso aconteça, você não está só. Eu estou contigo e eu sou aquele que te ergue, que te levanta e que te dará força. E é bonito também, na leitura vai dizer, né? Assim, a morte trabalha em nós e a vida, porém, em vós. Então, os nossos sacrifícios é para gerar a vida no outro. As nossas dificuldades é para que o outro possa ser alcançado pelo nosso testemunho de sacrifício, de oferenda, né? Então, é interessante porque a morte é em nós diariamente. Nós sofremos as dificuldades, mas a vida é dada ao outro. E isso os consagrados, os sacerdotes, os padres, né? Os pais e mães são chamados todos os dias. Quantos sacrifícios nós temos que oferecer para que o outro cresça, para que o outro viva, né? Para que o outro alcance a graça de Deus. E é isso que a primeira leitura de hoje vai nos exortar. E vai dizer: tudo isso se realiza em vosso favor, para que a graça, multiplicando-se entre muitos, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Então, que a ação de graças transborde no nosso coração, porque todos os dias nós podemos tocar na graça de Deus em cada um de nós. O salmo de hoje é o Salmo 125.
Quando o Senhor fez voltar os exilados de Sião, ficamos como quem sonha, a boca se nos encheu de riso e a língua de canções. Até entre as nações se comentavam: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. O Senhor faz voltar nossos exilados como torrentes pelo Neguebe. Os que semeiam com lágrimas ceifarão em meio a canções. Vão andando e chorando ao levar a semente. Ao voltar, voltam cantando, trazendo seus feixes. Então, esse Salmo 125, né, que ali faz parte dos salmos da subida, mas é um salmo de confiança e de consolo. Porque os últimos versículos dizem assim: os que semeiam com lágrimas ceifarão em meio a canções. E em outra tradução vai dizer: ceifarão com alegria. Então, ainda que tenha lágrima, tristeza, não se desanime, porque nós vamos colher o fruto da graça de Deus na grande alegria do Senhor que nos faz alcançar a sua misericórdia e que cuida de cada um de nós. Aí o salmista diz: vai andando e chorando ao levar a semente, e ao voltar, voltam cantando, trazendo seus feixes. Então, nós semeamos chorando e colhemos com alegria. Nós vamos caminhando, chorando e voltamos alegres. Então, é um salmo que vai dizer: ainda que tenha tristeza, dificuldade, tribulação, colheremos os frutos, com certeza, da graça de Deus e dos oferecimentos na alegria do dom e na certeza de que o Senhor não nos abandona. O evangelho de hoje é de São Mateus. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, dirigiu-se a ele, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou: o que queres? Ao que ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus respondendo disse: não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então lhes disse: sim, bebereis de meu cálice. Todavia, assentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o preparou. Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, no evangelho de hoje, a gente vê 2 situações. Primeiro, essa mãe com essa audácia, essa ousadia, que vai pedir a Jesus de que seus filhos, cada um sentem à direita e à esquerda. Ela nem se dava conta do pedido, tanto que Jesus vai questionar, mas vê a coragem dessa mãe que quer oferecer ali os seus filhos a estar ao lado de Jesus. Mas ele vai fazer a partir disso, porque vão ficar indignados ali, justamente, aqueles que estavam escutando vão ficar indignados. Jesus vai fazer uma leitura sobre esse pedido da mãe. Ele vai nos ensinar a sermos pequenos, a sermos servos, a não querermos os melhores lugares, não querermos os primeiros lugares, mas ao contrário. E é isso que ele vai dizer no evangelho de hoje. Aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Então hoje pensamos um coração de servo. Não servo no sentido daquele que trabalha, no sentido da escravidão, mas aquele que ama mais e que serve o outro. E que não tem necessidade de ser reconhecido, não tem necessidade de estar no primeiro lugar, mas que por amor é capaz de servir sem recompensas, sem querer de fato ser reconhecido pelo Senhor, mas devemos ser reconhecidos por Deus na nossa pequenez, na nossa humildade. E neste dia nós temos São Tiago, apóstolo, como esse exemplo também de homem que serviu ao Senhor. Então peçamos exatamente essa intercessão de São Tiago para cada um de nós, que é irmão de João Evangelista, filho de Zebedeu, que era um pescador e que o Senhor, passando ali, chamou, ele deixou tudo e o seguiu. Então talvez o Senhor também quer chamar você que está nos acompanhando hoje a um chamado de Deus na tua vida, a uma missão. Então não deixe de escutar a voz do Senhor que passa e que nos chama a segui-lo. E que nesse dia sejamos como esse apóstolo, que não teve medo de seguir o Senhor, mas ao contrário, que testemunhou a fé e por isso
pôde se tornar um verdadeiro apóstolo do Cristo. Tenhamos uma bela semana na graça de Deus e que Ele vos abençoe.